gente fala muito do caso em si, do suicídio, mas o que foi feito depois? Qual trabalho foi feito depois? Com os outros adolescentes, com a família? Eu não sei como é que a escola percebe isso, né? Porque o que eu vejo, por exemplo, no caso da série, né, é que até teve um certo movimento no sentido de vamos fazer alguma coisa, já que aconteceu isso, vamos, né, já aconteceu esse suicídio, vamos pensar o que a gente pode fazer para amenizar isso. E aí eles pensaram lá o professor de educação física, não sei, ele dava antes das aulas ele dava uma orientação sexual. Antes da aula ele falava, bom gente, então vamos fazer uma aula aqui de educação sexual para saber o que é, o que não é, o que é sexo consensual, o que não é, porque rolou toda aquela questão das fitas e, né, enfim. Quer dizer, vamos fazer isso. Só que parecia, não sei se foi essa a sensação que vocês tiveram, mas a sensação que me ficou era de que assim, vamos fazer isso porque rolou isso aqui, sabe? Não vamos fazer isso porque faz parte da escola cuidar disso, faz parte da educação cuidar disso. Então eu acho que esses contextos assim, que vão acontecendo e que a escola não pensa muito, né, não está muito preparada para pensar, precisam ser incluídos assim, no projeto pedagógico, né? Porque fica jogado. Acho que a escola acaba se isentando de determinadas responsabilidades que cabem a ela também. A gente tem uma cultura muito complicada, que é aquele jeitinho brasileiro, né? A gente não costuma se trabalhar na prevenção e sim no problema. Quando eu trabalho no problema, demanda muito mais esforço do que se eu, de fato, trabalhasse na prevenção em si. Mas tem uma outra coisa também, a fim de levantar para que a gente pense, o quanto eu, quanto profissional, também estou disposto a buscar recursos, né? Então, de repente eu estou numa escola, numa instituição, em que ela não tem esse funcionamento, ou enfim, ela acredita nessa questão do número, da grana, do dinheiro em si, na qualificação lá perante, enfim, o MEC, etc e tal, mas eu enquanto profissional, né, eu acho que aí eu trago um pouquinho para nós aqui, o quanto eu também estou disposto a entender esse processo. Mas o que eu acho que as fitas acabam evidenciando também é isso. Olha, vocês não teve cuidado, né, não teve um olhar. Claro, existe uma problemática, como eu disse. Acho que a culpa não era só das pessoas que estavam ali envolvidas. Todo mundo, inclusive ela, tinha uma implicação naquilo que aconteceu, né? Ela teve o orientador que tentou dar apoio, os pais a todo momento sempre abertos, né? Providenciando um ambiente onde ela pudesse falar, onde ela pudesse se expressar, né? Ela tinha amigos que eram talvez mais próximos, que davam suporte, como o próprio Clay, embora ela não tenha conseguido se expressar e colocar o sentimento dela para fora, né? E aí ela diz isso, ela fala, olha, cada um tem uma culpa aí, só que ela não percebe que ela também poderia ter se expressado, ela participava como um todo da situação. Quem assiste a segunda temporada fica com uma visão assim, quer dizer que ela tinha uma coisinha, ela não era perfeita, ela não era boazinha. Justifica um pouco. Fica uma coisa assim, tá vendo? Então tem isso. Só que eu acho que assim, a gente precisa começar a entender que as pessoas elas não são nem boas, nem más. As pessoas elas são boas e más ao mesmo tempo. As pessoas elas são bonitas e feias, as pessoas elas são chatas e legais. Às vezes a gente olha no espelho e fala, cara, eu tô lindo hoje. Aí no outro dia a gente acorda e fala, meu Deus, que desastre. Mesmo as pessoas que parecem muito felizes, que parecem muito alegres, não sei o quê, têm problemas. E que às vezes elas vão passar por alguma condição que vão fazer com que elas pensem, né, no suicídio, como a Hannah chegou a viver, né? Então eu acho que assim, a segunda temporada coloca um pouco disso, né, de que a gente precisa começar a pensar, olha, a Hannah é uma adolescente normal, tinha vivências que todo adolescente tem e que não é porque ela
tinha lá a perversidade dela, que ela não precisava de cuidado. Ela também não era tão boazinha assim, mas mesmo assim ela precisava de um olhar. Quer dizer, acho que fica esse questionamento. Tem uma responsabilidade nossa, individual, com cada um dos outros com os quais convivemos. Profissional, não profissional, poderia ter sido um pai, um colega, uma mãe. O ECA diz que todos somos responsáveis pelas nossas crianças e os nossos adolescentes. Então, o primeiro passo é o quanto eu, indivíduo, estou me preparando, estou disposto a olhar para o outro. A pessoa, quando ela vai cometer o suicídio, enfim, quando ela começa a ideação, Sim. ela já vem num processo, né, de desesperança. Então ela vai se dando conta de que, como a personagem, mas tudo dá errado, né? No olhar dele, tudo dá errado. Então é uma pessoa que você começa a perceber que ela fala com você, mas ela fala: tô muito cansado, olha, não aguento mais isso. Ou tá tudo bem, mas você percebe que ela teve um luto importante, que ela teve uma perda importante, e a pessoa não fala sobre aquilo. Então a pessoa vai deixando os sinais, só que esses sinais não são claros, eles são normalmente velados, né? Então acho que uma das coisas que eu trouxe no curso que ficou bem marcada é que às vezes a pessoa te dá, nesse processo, um abraço apertado e fala: ai, como eu te adoro, né? Como eu te amo. Entendo. E aí você já sabe que ela não estava legal, e aí aquele abraço meio que tem esse tom de despedida, Certo. né? Eu acho que quando a gente olha pro personagem na série, os sinais que ela vai deixando, e que ela deixa muito claro no final com o conselheiro, não tem mais sentido pra mim, eu quero que tudo pare, eu tô cansado disso. A gente tem que desconstruir um pouco e pensar, a pessoa às vezes fala: foi de última hora. Os suicídios geralmente eles são planejados, né? Então tem um histórico, tem os sinais não são claros. Se eu vou me matar amanhã, eu comprei uma corda na roupa que eu quero morrer dessa forma. É esses sinais que eles vão, todo mundo vai mostrando, às vezes as pessoas passam percebidas. A gente vive numa sociedade que a gente é muito invisível, né? Uma sociedade um pouco egoísta, então a gente pensa muito na gente e acaba nem sempre olhando. Tem um documentário também muito interessante que chama Ponte, The Gate, é um documentário norte-americano. Tem uma ponte, eu não lembro o nome da ponte. Golden Gate, né? Que é uma ponte super famosa porque as pessoas vão lá suicidar nessa ponte, que ela é hiper alta e as pessoas caem e se estabacam, porque, né, com a velocidade, o peso, quando bate na água, a morte instantânea. E aí algumas pessoas sobrevivem, dependendo da maneira como caem, e um dos rapazes que sobreviveu à queda, ele disse que no momento que ele estava lá na ponte, tentando se suicidar, uma pessoa chegou pra ele e falou assim, ele chorando e tudo mais, a pessoa chegou com o celular: ai, tira uma foto aqui minha. E ele foi, tirou a foto da pessoa, e a pessoa saiu. E ele se jogou. Então assim, a gente não olha, a gente vê a pessoa chorando e fala: tá tudo bem. Não escuta. Acho que se resume a isso, a ter um olhar, uma escuta pro outro, né? A pessoa que vai cometer, ela passa por um processo que pra ela é difícil, não importa se pra mim, deixa disso, não sei o quê, né? Conheço gente que tá pior que você, é pra ela que é difícil, ela passa por esse processo, ela dá sinais, ela se organiza e ela conclui o ato. A decisão de concluir o ato, em média, leva de 1 a 2 horas. Por isso que os manuais recomendam que a pessoa não tenha acesso ao meio, né? Por exemplo, se a gente volta no caso do Alex, ele tinha o acesso à arma. Sim. Aqueles que sobreviveram se arrependem do que fizeram, mas até 1 ano depois do ato ainda estão na zona de risco de cometer o suicídio novamente. Eu acho que também é importante que a gente faz com os nossos limites, né? Então, assim, nem tudo a gente vai dar conta. Tem gente que não consegue, por exemplo, uma pessoa que se suicidou, a família não consegue dar um suporte. Então, essa hora de se recorrer, às vezes, com um colega, com um amigo, um profissional da área, realmente saber até onde que eu consigo ir. Tem gente que não se lida bem com a questão da morte. Se eu não me dou bem com a questão da morte, como é que eu vou, né, contribuir com o outro? E eu tenho a ousadia de dizer que na pós-venção,
A ajuda é profissional. A gente vive numa sociedade, por assim, eu acho que assim, de muita cobrança, que a gente tem que ser forte o tempo todo. A gente tem que dar conta. Então, às vezes, muitas pessoas pensam que procurar um profissional vai estar assim, não, assumindo não dou conta, mas não é. É um cuidado de verdade com todo esse contexto. Então, a gente precisa parar, pensar, respirar e organizar. Você vê pela mãe da Hannah, ela tá tão obcecada de culpar, de justificar, ela não olha pra ela. Acho que foi no tempo ela tem a roupa e a suja de sangue da filha, não sei não tanto. Que ela guarda, essa é a única coisa que eu tenho dela. Mas assim, ela tá adoecendo junto. Pra gente, inclusive, acho que finalizar, né? Só pegando um gancho da Lari, eu acho que todos os recursos que a gente tem é extremamente importante, né? Então, como você disse, Tez da Fé, outras pessoas vão usar outros recursos, o esporte, enfim, todos os recursos que a gente tem, eu acho que é válido. Mas fica uma dica, fica algo pra gente pensar, que tem coisas que eu não dou conta, e tudo bem não dar conta, né? Tudo bem não saber, tudo bem não entender, desde que a gente tenha essa, que foi o que você trouxe, essa disponibilidade de buscar recursos. Vocês são a prova viva do que a Karina falou, do que vocês mesmas trouxeram, que é esse desejo de aprender, esse desejo de compartilhar, esse desejo de trocar, de fazer rede, de poder ajudar, estender a mão, se olhar um pouquinho. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco hoje.